Olá, eu sou Monique Freitas, eu sou doutora em genética e diagnóstico genético pela UFRJ e sou gestora da área de genética da Neoclínica Oncologia e Genética. E hoje, no Neocast, nós vamos conversar sobre autismo e seus desafios. E para falar sobre esse tema tão importante, eu estou aqui com três especialistas. Então, a doutora Bárbara Venuto, que é médica geneticista, especialista pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Ela é médica geneticista da Neoclínica e também geneticista assistente do Centro de Referência em Doenças Raras de Minas Gerais. A gente também está aqui hoje com a doutora Marcela Brilhante, é médica pediatra pelo Hospital das Clínicas também da UFMG, é neurologista infantil pela FEMIG, com pós-graduação em transtorno do espectro autista e também é coautora de um livro, né, Autismo, Quando o Diagnóstico Chega. Ela é responsável pelo serviço de neuropediatria do João Penido e neuropediatra responsável, então, pela clínica Neuroped JF. Também estamos aqui com a Ana Dark Arcanjo. A Ana é psicóloga, é analista de comportamento, é mestre em psicologia e processos socioeducacionais pela UFJF e ela é fundadora da clínica Desenvolvendo Passo a Passo aqui em Juiz de Fora. A Ana atua com desenvolvimento atípico há mais de 22 anos e com terapia ABA há mais de 10 anos. É um prazer ter vocês aqui conosco, né, para falar sobre o autismo. E para começar, eu gostaria então de falar um pouco sobre a doença, né? O autismo ou transtorno do espectro autista é uma alteração, né, do desenvolvimento neurológico e que leva aí a algumas alterações de comportamento, de pensamento, de sentimentos, de emoções, né? Pode se iniciar ao nascimento, ou então durante a primeira infância. E as pessoas com TEA, elas apresentam, né, dificuldades de comunicação, interação social, alguns padrões de comportamento. E a prevalência do transtorno do espectro autista, ele varia aí em 1 a 2% da população mundial. Ou seja, então, uma a cada 160 crianças vão ter aí o TEA. No Brasil, estima-se que a gente tem hoje 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. E o autismo ele é mais comum em homens do que em mulheres, né? É, Talvez seja por subdiagnóstico, né? Porque nos homens esses sintomas eles são mais evidentes, então pode ser que seja devido a isso, mas o que a gente vê é uma prevalência maior em homens do que mulheres. Então, para falar, né, desse tema, o diagnóstico do autismo ele traz muitas implicações, tanto para o indivíduo quanto para a família. Então, eu gostaria de começar, né? Eu gostaria de saber como que é esse diagnóstico de autismo, quais os critérios que a gente tem, né, para considerar um paciente dentro desse transtorno do espectro, né, dentro desse espectro autista. Então, esse diagnóstico é um diagnóstico clínico, então a gente tem que seguir os critérios do DSM-5, que é o Manual dos Transtornos Mentais, né? Então, a última edição dele é de 2013 e ele divide em dois grandes grupos de critérios diagnósticos. Então, a gente tem os critérios que são de parte A e os critérios que são de parte B. Nos critérios de parte A, a gente tem aí um déficit de comunicação e interação social. E na prática clínica, o que a gente mais vê dentro desses critérios é, às vezes, uma dificuldade de contato visual, uma dificuldade da criança responder quando você chama ela pelo nome. Essas crianças, muitas vezes, elas têm um prejuízo dos gestos, da comunicação não verbal, às vezes o apontar, o mandar beijo, o dar tchau. São crianças que demandam pouco dos pais, então as crianças, às vezes, né, que dão pouco trabalho, elas não têm uma atenção compartilhada, elas não compartilham interesses com os pais. Então, isso tudo vai chamando a atenção. Às vezes, o bebê pequenininho, ele não imita, e as crianças maiores, elas têm uma dificuldade de iniciar e manter relacionamentos com os pares, com as crianças da mesma idade. Elas costumam ter um pouquinho de isolamento social, né? Então, esses são os critérios que a gente vê dentro da parte A. Dentro da parte B, dos critérios diagnósticos, aí a gente vai ter um padrão mais restrito e repetitivo de interesses, atividades e comportamentos. Então, aí entram os hiperfocos. Então, às vezes, a gente tem criança que tem um hiperfoco, por exemplo, por letras, por números, por dinossauro, por planeta, e aí ela se destaca com um conhecimento fora da idade, né, dentro desse tema e só quer falar sobre esse tema. A gente pode ter as estereotipias, que são comportamentos repetitivos, as ecolalias. A gente pode ter um apego muito grande à rotina, necessidade de ritual, seguir o mesmo caminho, fazer rituais antes de dormir. A gente pode ter também
a hiperreatividade sensorial, né? Aos estímulos sensoriais, tanto para mais quanto para menos. Então, tem crianças que vão ter dificuldade com alguns sons, tem crianças que vão ter seletividade alimentar. Então, basicamente, são esses os critérios de parte A e de parte B. E a gente tem algumas condições para o diagnóstico. Então, tem que estar presente, igual você falou, na primeira infância, ele não pode surgir depois. Tem que trazer um prejuízo clinicamente significativo para o dia a dia dessa criança e não pode ser explicado por outro diagnóstico, por exemplo, uma deficiência intelectual ou um transtorno, um atraso do neurodesenvolvimento por outro diagnóstico. Então, essas são as condições para o diagnóstico. Então, de forma geral, a gente poderia dizer que não tem um critério específico para todos os indivíduos que têm autismo. Então, a gente tem uma variedade muito grande de possibilidades. O que um indivíduo, né, que entrou dentro do espectro autista tem, não é necessariamente que outro indivíduo teria. Isso, são os mesmos critérios, mas em cada criança vai se manifestar de uma forma. Por isso é um espectro, né? Um ponto que eu acho interessante a gente trazer aqui é que não existem exames, né, Marcela, que trazem o diagnóstico de autismo. O autismo é uma alteração, então, do neurodesenvolvimento, principalmente associada ao transtorno do desenvolvimento da linguagem e da comunicação, né, da interação. E eu entendo, vocês me corrijam se eu estiver enganada, que o diagnóstico de transtorno do espectro autista clínico, ele está restrito a esses fatores que a gente conversou aqui, principalmente sobre interação e linguagem. Porque muitas pessoas trazem e entendem que vai ter uma deficiência intelectual associada sempre. E nem sempre é assim, né? A gente viu esse diagnóstico de transtorno do espectro autista evoluindo ao longo do tempo, incluindo aquele diagnóstico que antigamente era chamado de Asperger, que a gente entende como um TEA de alto funcionamento, e hoje isso tudo está dentro do TEA. Né? Até essas crianças que não têm atraso do aprendizado, que não têm dificuldade cognitiva e que têm só essas questões da linguagem e sociais, né? Pode ter o outro extremo, onde vai estar associada a outras comorbidades, mas todos esses estão dentro do transtorno do espectro autista e nem sempre vai ser aquele autismo clássico, né? Com estereotipias, com ausência da fala, e esse diagnóstico é clínico, mas a gente pode aprofundar para entender a causa dessa alteração do neurodesenvolvimento muitas vezes, e aí a gente vai entrar nessa parte da genética também. Exatamente o que eu ia perguntar agora. Tem muitas causas, né, para a gente ter o autismo. Muitos fatores, né? O autismo é uma doença multifatorial que tem fatores ambientais, né? Tem questões e também tem a questão da genética. E eu queria saber como que a genética, então, influencia o desenvolvimento do autismo e quais os principais fatores hereditários que iriam influenciar para a gente pensar, né, numa causa genética para o autismo. E nesses fatores, qual que é a probabilidade de ter um filho autista, né? Que acho que é uma preocupação dos pais que ou têm um filho autista de ter outro, ou então daqueles que não têm de se ter um filho autista na família. Então, como que a genética influencia esse fato? Ok, então, para começar, eu queria deixar claro que qualquer criança com diagnóstico de transtorno do espectro autista, sindrômico ou não sindrômico, merece uma investigação genética. E hoje, inclusive, a gente tem essa cobertura prevista pelo rol da ANS, o que mostra para a gente de forma mais clara e impossível que essas crianças merecem essa investigação. Para avaliação genética, a gente divide em dois grandes grupos essas crianças. As que têm o transtorno do espectro autista isolado, então, só a alteração em relação à interação social ao desenvolvimento da fala, pode ter aí alguma dificuldade de aprendizado, uma deficiência intelectual dita aí até moderada. A gente vai considerar isolado, não tendo outras associações, outras comorbidades, como crises convulsivas, malformações congênitas, dismorfismos significativos, vão caber aqui nessa caixinha do TEA isolado. E no outro extremo, o TEA sindrômico. Quando a gente fala do TEA isolado, é muito mais provável que seja uma causa poligênica multifatorial. Então, aí tem DNA e tem ambiente. Né? O DNA não está, as alterações do DNA não estão em um único local identificável, por exemplo, num sequenciamento do DNA. Né? São fatores que estão distribuídos por todo o DNA, que interagem entre eles e principalmente que interagem com o ambiente.
Hoje a literatura até tenta trazer para a gente que é um pouco mais expressivo do ambiente do que dessa é, predisposição poligênica do DNA, né? Então, desses pacientes do TI isolado, que a gente muito provavelmente vai falar sobre essa herança multifatorial poligênica, muito mais ambiental do que genética, esses pacientes vão fazer a avaliação genética completinha, com avaliação de número de cópias cromossômica, com cariótipo, CGH-array, e chegando lá no exoma, que é o sequenciamento completo, e vão ter esse resultado todo normal. Porque nessa avaliação não são identificáveis as alterações de susceptibilidade, essas poligênicas. Vão ser identificadas só aquelas alterações monogênicas, que têm aí pouca relação com a questão ambiental. Já no outro extremo, aqueles pacientes com quadro sindrômico, que tem crise convulsiva, que tem malformações congênitas, que tem outras comorbidades ou uma deficiência intelectual grave, aqueles pacientes que são não verbais, que têm estereotipias muito graves, eles muito provavelmente vão estar aqui na caixinha dos sindrômicos, e esses sim merecem mais ainda essa avaliação genética, porque eles têm uma probabilidade de até 85%, segundo a literatura atual, de apresentar alguma alteração cromossômica menor, que vai aparecer lá no CGH-array, pouco provável que apareça no cariótipo, mas que apareça lá no CGH-array como uma microdeleção cromossômica, uma microduplicação cromossômica, e principalmente de apresentar uma alteração no sequenciamento completo do exoma, que são as alterações monogênicas. Várias delas já estão muito bem associadas atualmente a transtorno do espectro autista sindrômico. Então, para dizer de modo geral, concluindo um pouco tudo que a gente disse até agora, é muito importante que todas as crianças que têm o diagnóstico de TEA façam uma avaliação genética completinha, tanto aquelas que têm aquilo que atualmente a gente classifica como um nível 1 de suporte, né, que é quando são só as alterações da linguagem da interação, para a gente excluir causas hereditárias e genéticas monogênicas, que muito provavelmente a gente vai fechar essa causa multifatorial. E no outro extremo, para esse paciente sindrômico, mais importante ainda é essa avaliação, porque esses pacientes provavelmente conseguem especializar o acompanhamento, entender um pouco melhor sobre o prognóstico, entender um pouco melhor sobre aconselhamento genético familiar e reprodutivo dos pais, para a gente conseguir ter certeza de que a gente está oferecendo o melhor acompanhamento para esses pacientes. Acho que de forma geral, então, o que vocês disseram se complementa para a gente dizer que não existe um diagnóstico, um teste genético, um teste, um exame que faça um diagnóstico precoce dessa criança, que não tem nenhum atraso, não tem nenhum fator de comportamento, não tem nenhum fator que se estabeleça. Se essa criança não tem sintomas, a gente não vai conseguir, então, fazer o diagnóstico. Então, quando que a gente fala em diagnóstico precoce do autismo? Né? Existe um diagnóstico precoce? Quais são os sinais, então, que a gente tem que observar, já que não tem um exame que a gente possa fazer no nosso filho para descartar ou não? Quando que a gente deve avaliar e quais os sinais que a gente deve observar para, então, começar uma avaliação clínica do autismo? Hoje em dia o rastreio do autismo ele já é obrigatório no Brasil, independente da criança ter sinal de alerta ou não. E aí, geralmente, o que a gente faz, e que os pediatras, né, deveriam fazer no consultório, é a avaliação dos marcos do neurodesenvolvimento. Então, tem a cartilha, né, na caderneta da criança, então, acompanhar os marcos do neurodesenvolvimento. Então, assim, muito pequenininho, 9 meses, na verdade, com 3 meses a gente já começa a ver contato visual, sorriso social, mas o bebê também com 9 meses, ele já tem muitos marcos do desenvolvimento ali, imitação, responder ao nome, já tem uma lalação, já tem uma atenção compartilhada. Então, assim, com 9 meses, já dá para a gente identificar muitas crianças de risco e, às vezes, não concluir um diagnóstico, mas iniciar, porque na suspeita, no atraso, a gente já deve tratar como se fosse. A gente não pode perder tempo de intervenção. Então, na suspeita, a gente já deveria encaminhar essa criança para uma equipe multi para começar esse acompanhamento. Então, a gente faz, então esse rastreio ele é obrigatório, então toda criança precisa passar por avaliação do neurodesenvolvimento, seguir os marcos do neurodesenvolvimento, e as que a gente detecta algum atraso, a gente começa a tratar como se fosse, encaminha para as intervenções e vai vendo se ela vai fechar diagnóstico ou não. A gente vê a importância, né, do acompanhamento com o pediatra, você seguir, né, porque
você visitar o pediatra de tempos em tempos é o que vai determinar, né, é o que vai ser um fator para que a gente possa, então, encaminhar essa criança que precisa de cuidados extras, né, que precisa de aconselhamento com outras especialidades. Com certeza. E hoje fala-se muito de um aumento, né, dos casos. A literatura tem relatado que os casos estão mais elevados significativamente. E vocês, na experiência de vocês, veem esse aumento, né, na parte clínica, das buscas, dos encaminhamentos, e se veem, a que vocês acham que atribui esse fato? Será que a gente está rastreando melhor essas crianças? O que será que está acontecendo para que esses casos, então, sejam mais elevados do que a gente vê no passado? Ou tem os fatores ambientais que estão influenciando aí e que a gente tem mais fatores ambientais que estão promovendo o desenvolvimento do autismo? O que vocês acham? Então, eu acho que a Bárbara tocou num ponto importante, que eu acho que as mudanças do critério diagnóstico do DSM-4 para o DSM-5, então muita coisa que não era autismo entrou ali para o diagnóstico do autismo, como o Asperger, né? Um transtorno global não especificado, tudo virou autismo, então isso já aumenta a prevalência do diagnóstico. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação, as famílias têm mais informação do que é, de quando suspeitar, e ao mesmo tempo esse tanto de informação faz com que o preconceito caia, então o estigma vai diminuindo. Então muitas famílias que às vezes a criança ou o adulto, né, ficava escondido, não tinha acesso a nada. Hoje as famílias procuram avaliação, né? E a gente tem também os fatores ambientais. Então, assim, bebês muito prematurinhos que antes não sobreviviam, eles estão sobrevivendo, né? Então, eles vão ficar com algum tipo de sequela, afeta ali o neurodesenvolvimento, a idade do pai e da mãe, cada vez tendo filho mais tarde, isso vai ser um fator de risco também. Então, eu acho que junta todos esses fatores, pelo menos é o que eu vejo no dia a dia, né? É um pouquinho de cada coisa, né? Pode seguir. Eu acredito também que muitos profissionais têm tido um olhar mais diferenciado e se especializado cada vez mais para contribuir com a equipe médica. Vocês estavam falando aqui com relação a diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico, mas a gente ainda tem algumas escalas que a gente pode estar fazendo do desenvolvimento, que a gente consegue rastrear quais as áreas do desenvolvimento que estão mais em defasagem naquela criança. Se você consegue observar que tem uma área que ele tem mais habilidades e outras menos habilidades, você pode já prever, né, ali estratégias de intervenção para suprir aquelas dificuldades. Então, eu acredito que profissionais têm buscado também, não só os pais com mais informação, mas os profissionais também são mais especializados, com um olhar mais crítico também, com menos medo de diagnosticar precocemente, porque eu acho que isso é uma coisa que eu tenho visto de 10 anos para cá. Profissionais, médicos, pediatras, que tinham muito medo de falar para a família. Eu acho que o medo de impactar emocionalmente essa família era algo que era um tabu muito grande para os médicos. Como que essa família vai receber essa informação? Então, eu acho que isso de trazer um diagnóstico precoce é correr contra o tempo também. De trazer para o pai, olha, é possível a gente fazer alguma coisa para melhorar o desenvolvimento do seu filho. Então, tem sinais de risco? É 1 ano e meio, 9 meses, está com sinais ali de risco? Não tem por que ter medo de falar do diagnóstico. Eu acho que isso é uma coisa que tem acontecido muito. Acho que redes sociais, informação, as pessoas estão tendo menos medo de falar sobre o que era um tabu. Sim. Acredito que até os diagnósticos tardios, eles hoje têm acontecido de forma de um boom muito grande, justamente porque antes era um tabu falar disso dentro da família. Meu filho está atrasado na fala porque eu também tive atrasos na minha fala. Então, fica muito com esse pensamento. Hoje a gente não tem isso, né? Isso era uma coisa que acontecia muito no passado e a gente vê que hoje as pessoas estão mais confiando na fala do médico, nas orientações de profissionais também. Eu acho que esse aumento da incidência de casos, porque o aumento da incidência de casos é real, né? Tem uma causa multifatorial. O primeiro ponto é o acesso à informação das famílias para buscarem um atendimento. O segundo ponto é a capacidade dos profissionais em fazer o diagnóstico, maior acesso das pessoas aos profissionais que têm condição de fazer esse tipo de diagnóstico.
E o outro ponto muito interessante também, além desses todos que a Marcela já trouxe, sobre maiores condições de manter crianças prematuras vivas, envelhecimento da idade dos pais, que com certeza está associado, eu acho que é o próprio hábito social das pessoas também que tem se transformado. Então, as crianças têm tido mais acesso à tela também. Nos primeiros anos de vida. Então, muitas vezes o que eu noto também é que o excesso de telas para as crianças, o excesso de açúcar em crianças aí antes de 1 aninho, antes de 2 aninhos também, tem uma função interessante em trazer, às vezes, não um diagnóstico de transtorno do espectro autista, mas características de transtorno do espectro autista, que muitas vezes não é tratado dentro de uma consulta, não é pensado dentro de uma consulta como uma simples mudança comportamental muda as características, os marcos do desenvolvimento de uma criança, né? Aí são as crianças que estariam lá naquele extremo do diagnóstico sem comorbidades, né? Diferente daquelas crianças que têm outras comorbidades associadas, que essas questões ambientais muito pouco provavelmente estariam associadas. Quando a gente vê a casuística desses aumentos de caso, eles estão muito mais frequentes, né, nesses pacientes do TEA de alto funcionamento e menos frequentes nos TEAs sindrômicos. Porque os sindrômicos é pouco provável a gente pensar num aumento de casos, até porque as condições genéticas elas têm uma estabilidade na frequência de portador. Existe um equilíbrio. Então, alterações monogênicas, microdeleções, microduplicações do DNA, todos esses sindrômicos, é muito pouco provável que tenham um aumento de caso ao longo do tempo, né? Então, é interessante porque a gente consegue, de fato, focar nesses que têm o TEA considerado de alto funcionamento, aquele que vai ser nível 1 no máximo, nível 2 de suporte, esses são os que aumentam. E um último ponto, a quantidade de artigos e de estudos. Quando você vê a curva de aumento de casos, é praticamente igual à curva de aprendizado que a medicina tem em relação a isso, né? Então, eu acho que é muito mais uma questão ambiental do que genética associada ao aumento de casos. E a Ana estava falando, né, da importância do diagnóstico para que a gente tenha alguma intervenção, para que a gente tenha um suporte numa área específica que essa criança precisa. E aí eu queria perguntar para vocês acham que tem um período crítico do neurodesenvolvimento em que uma intervenção ou, por exemplo, a terapia ABA, elas seriam mais eficazes para essa criança? Ou é no momento que tem o diagnóstico, assim, quanto mais precoce possível, é assim que a gente vai lidar, né? Eu acredito que a terapia, a intervenção, né, terapêutica, ela tem que iniciar precocemente. Se a gente tem Na um diagnóstico. suspeita ainda, né? A gente não É, espera o Não precisa deixar um diagnóstico. Porque se já tem algum sinal de risco, mesmo que você note algo diferente, a fala sempre vai ter alguma coisa chamando a atenção. É a fala, é um sono que está alterado, é a criança que não consegue, o bebê que não consegue dormir e não relaxar no sono, tem alguma coisa chamando a atenção ali. Muitas das vezes os pais têm medo de relatar isso para os médicos e trazer essas informações. E pode acontecer também da criança ir muito bem até 1 ano, 2, e aos 2 anos a criança parou de falar. O que aconteceu? Meu filho está regredindo. E muitas das vezes a gente tem que entender a função desse comportamento de fala. A partir dos 2 anos, a criança precisa estar comunicando com mais palavras, usar verbos. Então, a fala a partir dos 2 anos, ela fica muito mais robusta. E o que acontece? Eles encontram desafios para se comunicar. O outro não me entende. Então, o comportamento verbal dessa criança parece que regrediu, mas não, ela encontrou um desafio ali e ela resolveu não se comunicar mais. E à medida que ela vai crescendo e se desenvolvendo, mais necessita de intenções comunicativas, interacionais, e isso vai deixar com que a criança encontre mais desafios e mais o meu filho está regredindo. O que aconteceu? E algumas coisas assim que a gente ouve, né, alguns relatos, foi depois da vacina, mas tem algumas vacinas que coincidem com os 2 anos de idade, mas ninguém olha o quanto refinado, tão robusto é o vocabulário a partir dos 2 anos. Crianças a partir dos 2 anos faz fofoca para os avós. E você vê que crianças que estão ali dentro do espectro não fazem comentários. Comentário é uma habilidade social, então os dois vão estar andando juntos. Então a gente vê que
precocemente vai chamar a atenção, muitas vezes, da fala. E os pais ficam muito preocupados e buscam somente o tratamento fonoaudiológico. É a equipe multidisciplinar, não é apenas o fonoaudiólogo. É importante entender o comportamento verbal que está associado a interações. Fala é interação. Então, tem que olhar assim, o fonoaudiólogo, um psicólogo, terapeuta ocupacional. Esse menino, muitas vezes, essas alterações de sono estão relacionadas a questões sensoriais ali. Então, a gente não pode deixar, né, de mencionar outras áreas de atuação. Então, é importante que as famílias e os médicos também entendam que não é somente a fala que fica ali alterada, outros fatores também. Que a partir desse momento a gente tem, né, uma equipe multi que vai cuidar para que a gente tenha um potencial, para que a gente tenha o tratamento, a intervenção da forma adequada, né, para essa criança. E uma coisa importante, né, que você falou de um tempo, aí a gente tem a neuroplasticidade, que eu acho super importante, assim, o tratamento precoce, né, nos primeiros 3 anos faz toda a diferença. E, infelizmente, muitas crianças, às vezes, chegam para avaliação, para a primeira avaliação, já com 3, 4 anos, então a gente tem que aproveitar essa neuroplasticidade e a gente tem também, dentro das habilidades, a gente tem algumas janelas de aprendizado. Então, por exemplo, a janela do aprendizado da fala, geralmente ela se fecha ali por volta dos 7 anos. Então, assim, a criança que se ela não adquirir a fala funcional, igual a gente está conversando aqui, até os 7 anos, depois dos 7 anos, é muito difícil ela conseguir. Então, por isso a importância, né? Diagnóstico precoce ou da intervenção antes mesmo do diagnóstico. Na suspeita, a gente já, para aproveitar a neuroplasticidade e essas janelas de aprendizado dos marcos de desenvolvimento, né? Tem momentos em que são, né, que se a gente não atuar dentro daqueles momentos, a gente vai ter um perde a impacto, oportunidade. a gente vai ter um impacto na qualidade, na vida desse indivíduo, né, que é muito maior do que o previsto, do que poderia ser, né. Sim. E aí eu queria entrar, então, um pouco dessas intervenções, conversar um pouco, né? Você falou da terapia, né, da terapia ocupacional, a gente tem hoje, muito se fala da terapia ABA. Então, eu queria saber o que que é a terapia ABA, como que ela funciona, né? Como que ela ajuda os indivíduos com autismo. Então, a análise do comportamento, ela veio, né, com uma perspectiva de olhar para o comportamento da pessoa. Então, a gente começa com uma avaliação funcional do comportamento, por que aquele comportamento acontece, qual a função dele, né? Se a criança só chora, aquele choro tem uma função. Muitas das vezes, a função, desde bebê do choro, é para comunicar que algo não está indo bem. Às vezes eu estou precisando trocar a fralda, estou com fome. Então, o bebê já se comunica pelo choro. Então, ali a primeira interação com o ambiente é o choro. Então, a análise funcional, ela serve para mapear todo esse funcionamento da criança. Por que ela se comporta dessa forma? Qual que é a função desse comportamento no contexto, tá? Então, a gente começa com uma avaliação funcional, a gente faz uma avaliação dos marcos de desenvolvimento para ver o nível de desenvolvimento em cada área que essa criança está. Mapeado, né, com esses marcos de desenvolvimento, a gente estabelece estratégias sistematizadas. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada da análise do comportamento, que ela robotiza as crianças. A ideia da análise do comportamento não é o trabalho somente da repetição. Algumas pessoas ainda têm esse pensamento que o ABA é uma terapia repetitiva. Muitas das vezes, dependendo do caso que a gente vai ter casos de crianças com deficiência intelectual que a repetição vai ajudar muito. Mas tem muitas estratégias relacionadas à rotina, a importância de ter rotinas visuais em alguns casos, estabelecer rotinas. No caso de nível de suporte 1, eles muitas das vezes são inflexíveis a mudanças de rotina, por mais que você fale, explique o comportamento de ouvinte dele entender, ele entende que vai ser mudado um trajeto, que vai ser mudado um evento, mas ele não consegue se regular emocionalmente a ponto de estar bem, tá? As coisas não vão sair do meu jeito, tá? Tem casos de nível de suporte 1 que a gente vai seguindo em terapia, ensinando, seguindo instruções, listas, o quanto que isso é importante para ele sabe dessa importância, tá? Mas ele não consegue se regular e às vezes dá um boom.
É, ele teve uma crise. Eu acho que a questão maior hoje que as pessoas têm falado sobre são essas crises, né? Tem muitos profissionais se formando em manejo físico de comportamento, o quanto que você tem que se doar a nível de estratégias que sejam humanizadas para que não se transforme em trauma. Então, assim, é um trabalho que a gente vai fazendo de forma repetitiva, informar, fazer rotina. Rotina é repetição. Você tem uma rotina, eu tenho uma rotina, e quando a gente sai dessa rotina, que tem que estar aqui nesse momento que estamos agora, a gente tem que se organizar toda a nossa dinâmica, e muitas das vezes a gente não fica bem emocionalmente. Nossa, eu vou perder um compromisso aqui, vou ter que me organizar ali. Se você, que é uma pessoa típica, já fica mexido emocionalmente, imagina uma pessoa que tem dificuldade de se organizar quando algo não sai como previsto. Então, assim, é um leque muito grande de intervenções, elas são sistematizadas, não pode pensar que eu vou pegar um guia curricular que eu aprendi num congresso ou num curso e aplicar em todas aquelas crianças ou aqueles jovens, porque ele tem que ser individualizado, porque cada criança, cada adolescente, cada adulto é de um jeito. Então, esses currículos servem para mapear as dificuldades, mas as intervenções elas devem ser individualizadas. E isso faz com que o tratamento da análise do comportamento seja, muitas vezes, indicado terapias intensivas. Elas não precisam ser terapias que vão ser maçantes, que vão torturar a criança. Muitas vezes a gente ouve isso em redes sociais, não é esta proposta. A gente tenta trazer algo bem natural, essencial para a vida desse indivíduo, né? A gente pensa num currículo que seja essencial para a vida, seja cuidados pessoais, sejam atividades acadêmicas, seja atividade de esporte. A gente vai trabalhando com criança muito pequena e quando eles vão crescendo, você pensa assim, e aqui, que atividade de lazer que essa criança tem? Né? Faz terapia. Só faz terapia. O que é lazer para eles? Muitas das vezes o pai reclama que a criança vai e volta no vídeo, né? Você falando das telas, esse comportamento de ir e voltar, essa repetição não faz bem para eles. Mas você já ensinou ele a assistir um desenho do início ao fim? Né? Assistir um programa de televisão, um telejornal, de sentar assistir um filme do início ao fim, isso é uma atividade de lazer. Quantos de nós aqui assistimos séries no nosso final de semana? E eles não conseguem. Isso são habilidades essenciais para a vida. Seja a de autocuidados, de lazer, a gente tem que olhar o que é essencial. E eu fico até arrepiada de falar isso, porque assim, eu vim de uma formação inicial onde a análise do comportamento era muita repetição. E hoje eu vejo que à medida que eu fui lendo mais artigos que foram surgindo, estudando mais as pesquisas em análise do comportamento, que olhar para esse indivíduo, para aquilo que é essencial para a vida dele, é mais importante do que cumprir ou preencher um grid de marcos de desenvolvimento. Porque só cumprir o grid, talvez eu não vou conseguir cumprir ele todo. Né? Tem várias janelas ali onde a gente precisa ensinar habilidades num curto tempo. Se você pega uma criança que está aí na faixa dos 7 anos de idade e você quer ensinar a fala de qualquer jeito e você fica preso à comunicação verbal, você perde a oportunidade de ensinar a comunicação alternativa e ele ir para o mercado de trabalho com a comunicação alternativa. E que essa comunicação também não atrapalhe o desenvolvimento da comunicação típica, né? Tanto então, que chama-se comunicação aumentativa. Ela é aumentativa e alternativa e aumentativa. Então, ali o próprio nome fala comunicação aumentativa e alternativa. Então, ela é para aumentar vocabulário, formas de se comunicar de forma funcional. Né? A gente vê que tem casos de ecolalia que não são funcionais. Ah, mas fulano fala. Não, isso não é comportamento verbal. O diálogo que a gente faz aqui é um comportamento esperado na comunicação. Ah, ele se comunica. Ele se comunica como? Ah, ele fica repetindo propagandas de televisão, repete
Frases de desenho, né? Sim, Jargões de personagens. jargões e sem Descontextualizado. descontextualizado, não tem uma função ali. Uhum. Então, o que é que você precisa desenvolver? A fala ou a comunicação, a interação, né? Então, a fala ela vai muito além disso. Eu sei que eu não sou fonoaudióloga, né? Mas como eu trabalho com análise de comportamento, a gente trabalha com comportamento verbal. Que é isso que nós estamos fazendo aqui. Como nos comportamos e dialogamos com o outro. E é possível fazer um pouco mais de diálogo usando a comunicação alternativa. Se a gente ensinar a criança a utilizar ela, é possível. É possível fazer pedidos, é possível fazer comentários usando a comunicação alternativa. Mas ainda há barreiras com relação a ela, há preconceitos com relação a ela. Então, assim, é importante que o profissional não se perca nesse processo terapêutico, ouvindo também, olha, vamos criar um outro sistema de comunicar, às vezes alguma receita milagrosa para a criança falar. Eu sei, né, que muitos pais seguiram receitas caseiras dos avós para tentar colocar o filho para falar, porque naquela época fazia isso ou aquilo, as simpatias, né? Mas é importante a gente trazer o que é de fato real, científico, para o desenvolvimento desses meninos. Então, assim, a nível de tratamento, o tratamento precoce, eu acho que é o carro-chefe de tudo, tá? Mas não há motivos da gente achar assim, olha, tá com 10 anos, 12 anos, 15 anos, eu vou perder a esperança. Não. A gente tem currículos de desenvolvimento que é essencial para viver. Quais que são as habilidades essenciais para viver, né? Então eu vou pontuar aqui. A gente está olhando muitos pequenos, a questão da genética, né? Eu tenho um tio adulto, né, idoso quase, né, já há mais de 50 anos. O que é essencial para ele para viver? Ele precisa aprender a assistir um programa de televisão, ir até o final, né, compreender um pouco do que está ali, se divertir, sorrir, dar gargalhadas em comédias. Ele está entendendo aquilo? Então, isso é importante. Então, se a gente não olhar o antes, vai chegar na velhice, o envelhecimento deles vai ser como? Tá? O que as pessoas, né, idosos fazem no envelhecimento, né? Eles vão jogar baralho, eles vão fazer caça-palavras, vão cuidar de plantas, passarinho. Então, isso é o que a gente espera, que eles sigam o desenvolvimento para que tenham um envelhecimento saudável. Então, a gente tem que olhar todo o desenvolvimento, desde a intervenção precoce até chegar ao envelhecimento. Essas pessoas vão envelhecer. E cada vez mais temos menos profissionais olhando os adultos e o envelhecimento. Então, isso também é importante. Eu acho que o autismo, né, ele teve um boom muito grande a nível de números de casos, mas a gente também tem que olhar como que esses casos vão se desenvolver ao longo do tempo, como que eles vão cuidar da saúde deles, onde que eles vão morar. Os cuidadores vão primeiro, né? O autismo não é uma doença que vai Aumentar a morbidade, né? Não, pelo contrário, eles têm expectativa de vida Normal. e é normal, e que a gente não está olhando o envelhecimento. Como que eles vão envelhecer? Porque os pais, se eles envelhecem, os pais são mais velhos, com mais dificuldade para cuidar deles, e é o que eu penso também. Se eu não tenho uma perspectiva de olhar o que é essencial para eles para a vida, o que é essencial para esses pais levarem esses filhos até a vida adulta, idosa, de forma saudável também, que essas famílias também estão adoecidas. Eu acho que seria isso. Você falou muito aí das intervenções, de tratamentos, e o que a gente vê é que todos esses tratamentos e intervenções são no final para que o indivíduo tenha capacidade, que ele interaja, para que ele faça as funções diárias, né? E aí a gente lembra qual seria o papel da família, da escola, né? Das frentes em que esse indivíduo atua, quanto isso é importante no processo, né? A participação dos familiares, a participação da escola dentro dessas intervenções, né? Porque não adianta o profissional multidisciplinar, o médico ter uma intervenção, propor um tratamento, propor ali, né,
toda a questão para esse indivíduo e a gente não ter a participação daquelas pessoas que convivem com essa criança todos os dias, o dia inteiro, ou em outros momentos fora desse momento de intervenção, fora desse momento de terapia. Eu acredito que a escola, ela tem um fator muito importante, porque ali a gente vai olhar todo o desenvolvimento, não só acadêmico, mas a nível de socialização, de comunicação. Se a gente fala socialização, ninguém socializa em silêncio, né? Então, a formas, como que ele vai se comunicar com os colegas. E toda escola que tem uma criança autista tem que ter um plano de ensino individualizado. Assim como é na terapia um plano de tratamento individualizado, na escola também. Então, eles têm que olhar cada criança de forma individualizada, não tem jeito de aplicar o mesmo currículo atípico, né? Eu vou ter um currículo aqui só para os alunos atípicos. Não tem jeito, ele é Padrão, individualizado. né? Não, Para não todos tem. de inclusão, não é possível. Não é possível, porque você vai encontrar barreiras se você pensar dessa forma, seja em forma terapêutica, seja na escola. Não existe um currículo para aquele padrão de desenvolvimento. Pelo contrário, você tem que olhar os marcos de desenvolvimento, desenvolvimento acadêmico, se é possível, dependendo da deficiência intelectual, enquadrar ele em algum currículo escolar, ou se ele vai precisar de um currículo que seja essencial para ele viver, tá? O que seria, como que a escola poderia contribuir para esses casos mais severos, para que ele se desenvolva no futuro, que ele possa cuidar de si, né? Diminuir um pouco a dependência desses cuidadores que estarão envelhecidos, né? Então, o que a gente pode olhar para a escola de forma que a escola atue aí nessas nuances de habilidades essenciais para a vida e não focar só no currículo escolar, né? A escola é muito mais que isso. A escola é um lugar onde é possível aprender a preparar seu lanche, é possível aprender a cuidar de hortas, é possível aprender a cuidar de animais. Então, assim, é um ambiente também que a gente pode pensar em um currículo educacional, mas com uma perspectiva do que seja a educação para a vida, e não ficar focando somente nos processos de alfabetização. As pessoas que estão no espectro e que são de nível suporte 1, muitas das vezes eles vão ser meninos que são muito inteligentes, têm habilidades acadêmicas excelentes, mas a gente vai ter problemas com relação à interação social, à perspectiva de bullying na escola, independente se é típico ou atípico, ela é muito grande, a incidência só tem aumentado. Por mais que a gente traga informações, psicoeducação, o bullying ele existe no ambiente escolar. E para o desenvolvimento atípico, aumenta mais. Eu acho que aí, Ana, desculpa te cortar, mas eu Uhum. acho que entra assim, a gente fala muito em inclusão, então essas crianças estão indo para a escola, mas eu acho que falta muita capacitação dos professores, até para informar mais e explicar, olha, o que é o autismo? O autismo é isso, essas crianças vão se comportar dessa forma, até para reduzir a questão do bullying, porque os outros alunos, eles não sabem, às vezes não tem ninguém na família, eles não convivem, então eles não têm noção de como o cérebro funciona de uma forma diferente. Então, eu acho que essa capacitação dos professores, né, começar a falar sobre autismo dentro da escola, então não é só colocar aquela criança ali dentro. Então, igual você falou, tem que ter um plano de ensino individualizado, às vezes um mediador, mas capacitar todo mundo que está ali dentro da escola para entender como é o funcionamento de um cérebro autista, né? E as crianças começarem a conviver com outro olhar, que aí acho que o bullying vai diminuir, né? E eu acho que eu sempre falo que é um tripé, assim, eu acho que o tratamento do autismo é escola, família e a equipe multi, assim, né? Os terapeutas, o médico. Então, todo mundo, a gente tem que estar sempre ali unido, né? Eu acho que os pais, eles têm que buscar informação, mas também participar ativamente do processo terapêutico, então, né, o treinamento parental, e aí você pode falar melhor do que eu, mas assim, os pais precisam, porque assim, dentro de terapia as crianças vão aprender algumas habilidades, mas isso precisa ser generalizado. Então, essa generalização vai ser feita com a família, em todos os ambientes que a criança frequenta, né? Então, assim, a participação da família e os trabalhos científicos, eles mostram isso. As famílias que participam ativamente, a criança tem outra evolução, né? Muita gente fala sobre tratamentos, novas terapias do autismo, como que isso auxilia no desenvolvimento. Algumas famílias ficam
muito impressionadas, vão buscar terapias alternativas. Eu queria então que vocês, né, falassem sobre essas, um pouco das novas terapias que estão surgindo no autismo e como que essas terapias estão ajudando na melhora clínica ou não do TEA. Então, a gente já conversou aqui que o transtorno do espectro autista tem um diagnóstico clínico e é uma alteração do neurodesenvolvimento. Isso é um ponto até que eu gosto sempre de explicar para os pais, que eu acho que a maioria não consegue entender isso num primeiro momento. O autismo não é um diagnóstico etiológico. O autismo é uma alteração do neurodesenvolvimento que tem uma causa. Então, qual que é a causa da alteração do neurodesenvolvimento? A gente falou aqui, ela pode ser sindrômica ou ela pode ser multifatorial. Essas sindrômicas, algumas das vezes em que vai estar dentro daquele quadro de transtorno do espectro autista, características de transtorno do espectro autista com outras questões, alguns deles têm tratamentos específicos, como, por exemplo, erros inatos do metabolismo. Alguns deles têm tratamentos. Então, a gente vê, muitas vezes, algumas crianças que são tratadas com determinada suplementação, por exemplo. Né? Isso não é para todo mundo, isso não serve para todo mundo. É muito específico para uma minoria de casos em que a causa daquela alteração do neurodesenvolvimento é detectável e é cientificamente, de forma comprovada, que esse tratamento tem uma repercussão naquele quadro clínico específico. Mas a alteração do neurodesenvolvimento e o transtorno do espectro autista, que não tem uma causa definida, ele não se enquadra em nenhum desses tratamentos, né? Para esses pacientes que não têm um diagnóstico etiológico genético mais amplo definido, que tem só o transtorno do espectro autista, principalmente aqueles de causa multifatorial, o tratamento que a gente conhece, que é bem evidenciado, é o tratamento baseado nos estímulos, principalmente na terapia ABA. E a gente conversou muito sobre isso aqui. Eu acho que essa interseção, então, entre terapias, família e inclusão na escola é o que aumenta a possibilidade dessa criança, de fato, ser um adulto autônomo, independente, incluso na sociedade. Então, quando a gente fala de terapias, que não a terapia multidisciplinar, que a gente já conhece muito bem e que a gente indica, é necessário que tenha uma investigação genética muito bem feita e aquilo seja muito bem indicado. Porque se não é muito bem indicado especificamente para determinado caso, é muito provável que os riscos superem os benefícios. Então, de forma geral, eu acho que o que a gente tem, né, para uma família que está com uma criança com alguns dos sinais é buscar, né, o acompanhamento com os profissionais, buscar um diagnóstico, ou então descartar possíveis causas e iniciar de forma mais precoce possível aquelas intervenções que já são conhecidas. E se dentro, acho que desse processo de diagnóstico, de acompanhamento, foi evidenciada uma nova causa, uma possibilidade, essa possibilidade vai ser trabalhada ali dentro das questões, né, junto com a equipe multidisciplinar. Queria saber se vocês têm alguma outra coisa que vocês gostariam de falar, alguma coisa que vocês gostariam de falar para os pais, assim, que estão passando por isso, ou que estão com os filhos dentro desse processo de diagnóstico, ou com sinais, e que tem essa preocupação, né, muito forte. Tem alguma coisa que vocês gostariam de incluir aqui? Faça uma avaliação genética, vale a pena. Aconselhamento reprodutivo, aconselhamento genético é muito importante, é algo novo. Muitos profissionais ainda não conhecem esse caminho da avaliação genética. É muito importante, traz muita tranquilidade para os pais e traz um pouco mais de especificidade para todo o acompanhamento e manejo desses pacientes, né? E fora isso, eu acho que a Marcela pode falar melhor que eu, ser atento ao desenvolvimento do seu filho, né? Ser bem orientado por um pediatra. Eu acho que o pediatra no primeiro e no segundo ano de vida é muito importante para orientar os pais em relação aos marcos do desenvolvimento, né? E tentar fugir um pouco desses tabus. Se acha que existe um pouco de atraso da fala, converse com o pediatra, procure um neuropediatra, procure um fonoaudiólogo. Pode ser que esse diagnóstico não feche lá na frente, mas a gente não perde nada em estimular, né? Isso, a gente Eu está acho que é tratando por um aí. atraso, independente se esse atraso é um Exatamente. autismo ou não, Perfeito. né? Com certeza. Eu acho assim, na dúvida, tem que procurar avaliação, igual eu falei no início. Então, assim, a triagem, ela já é para todas as crianças, Uhum. obrigatória, independente de quem tem atraso ou não. E a família, no fundo, sabe que aquela criança é diferente,
paciente, né? Às vezes a gente ainda tem uma barreira, às vezes do pediatra, alguns pediatras ainda falarem, não, tem o tempo de cada criança, no Sim. tempo vai. Então, não tem o tempo de cada criança, tem o tempo dos marcos do neurodesenvolvimento. Então, a criança tem que seguir mais ou menos ali os marcos do neurodesenvolvimento, né? Então, isso é muito importante. E para as famílias que concluíram o diagnóstico, assim, não é fácil, né? A gente sabe que é uma jornada difícil, é muita, assim, tem uma quebra de sonhos, de expectativas em relação àquela criança, muda toda a rotina da família, interfere na relação do casal. Então, a gente tem, às vezes, altas taxas de divórcio nas famílias que a criança fecha um diagnóstico autista. Então, assim, eu acho que buscar informação é muito importante, participar de forma ativa do tratamento, dar uma segurança para os pais de saber como ajudar aquela criança, porque muitas vezes a angústia dos pais é eu não sei como ajudar, eu não sei o que fazer. E à medida que a gente vai tendo informação, eles vão conseguindo, né? E assim, eu sempre falo que o diagnóstico não é o destino final da criança, eu gosto de falar isso com os pais, porque assim, à medida que eles vão vendo, né, a criança começa a terapia, a criança vai evoluindo, aquilo vai dando um ânimo, vai dando um combustível a mais para aquela família continuar naquela E acho que a jornada. equipe também funciona como uma rede de apoio, né? Sim, Para com os pais, para a certeza. família. Então, Com acho que isso é muito certeza. Ninguém importante. tá É sozinho, ninguém importante, trata autismo sozinho, né? é importante os pais acompanharem, que a Marcela está colocando, acompanhar o tratamento, acompanhar de perto, não é só a questão do treino parental, mas acompanhar o que está desenvolvendo, o que chama atenção, o que você confia, o que você não confia. E os profissionais, não só pais e profissionais, abraçarem mais essas crianças. Eu acho que precisa abraçar mais, seguir mais de perto, andar junto. Meninas, a Neoclínica, e eu agradeço muito a participação de vocês terem aceitado o convite. A conversa foi incrível, acho que a gente ajudou muito aquelas famílias, aqueles pais que estão buscando aí conhecer um pouco mais do autismo. Acho que assim, aqui a gente abriu muitas portas, né, de conhecimento. Então eu gostaria muito de agradecer vocês pela participação e espero que nós possamos estar juntos aí em um novo podcast. Eu Obrigada. agradeço também a participação, de estar junto aqui com vocês.